semana dos queridos? Graças a Deus. Tudo na paz. Glória a Deus. E eu estava sentado ali, a pastora estava veio começar a falar e falou no meio do louvor. E ela está falando do novo. Eu falei assim, eu acho que eu vou levar o meu esposo para continuar pregando. O que o Senhor tem me colocado no coração é justamente sobre isso. A gente vai fazer um tour, vamos dizer assim, por algumas parábolas, algumas passagens importantes que Jesus ministrou, que vai nos demonstrar a mim e a vocês como funciona no mundo espiritual, como funciona o crescimento no mundo espiritual. Em cada parábola, cada lugar dessa que nós vamos fazer uma parada, vai demonstrar um ponto de crescimento na vida de vocês. Amém? Amém. Ô, pastor, troca o microfone então, pastor. Pode ser, pastor, por favor. Alô? Agora está melhor, esse está mais bem equalizado. Então ele vai mostrar para vocês em cada ponto que você tem que transformar alguma coisa, tem que renovar alguma coisa. Você vai ter que deixar alguma coisa para você poder chegar em algum lugar. Né? Então eu gostaria de convidar vocês nessa noite a abrir sua Bíblia no livro, na carta aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5 e versículo 17. 2 aos Coríntios 5, 17. Segunda a carta que escreveu Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Agora o pastor entendeu por que eu falei para você que eu ia trazer os bons para você continuar pregando. Amém? Todos acharam? Não acharam aí? Está depois do 1 Coríntios. Agora ficou mais fácil para você. Amém? Então diz assim a palavra de Deus. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Amém. Feche seus olhos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, diante de Ti, Senhor amado, eu entrego a minha vida, Senhor amado, meus lábios, minha alma, meu espírito, Pai, para que através de mim, Senhor Pai, o Senhor possa ministrar a Tua igreja, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor abra cada mente, cada coração, Deus, tire todas as coisas que estejam interferindo, Senhor amado, na Tua comunicação com os Teus filhos essa noite, que Teu Espírito seja abundante sobre essa igreja. Pai amado, que venha restaurar, renovar e transformar as vidas aqui neste lugar. Pai amado, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amém? Quando se fala de novo, significa que alguma coisa em nós foi mudada, não é verdade? Porque é impossível uma pessoa que está em Cristo, verdadeiramente, e ela não tem alguma coisa na sua vida que foi transformada. Precisa ser transformada. E a única pessoa, o único ser que existe sobre a terra, que pode transformar as vidas, é Jesus. Então, quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, porque de Deus, na presença de Deus, somos transformados. Todos nós somos transformados diante de Deus. Então, quando Deus olha para nós, depois de nós aceitarmos Jesus, que nós estamos novos diante dele. E as coisas velhas já passaram, ficaram para trás. Eu sempre costumo dizer isso, e uma coisa que eu ensino sempre, é que toda vez que o passado faz presente no meu momento agora, ele vai danificar o meu futuro. Porque quando o meu passado interfere no meu presente, o meu futuro o resultado será o mesmo do passado. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós temos que ter um divisor de águas na nossa vida, que vai levar a nós ao novo, a estar no novo de Deus, a ser renovado, transformado, mudado a nossa essência, mudado o nosso caráter, mudar a nossa forma de ver as coisas, de responder
algumas questões e algumas pessoas que nos falam asperamente muitas vezes, nós temos uma palavra branda para abençoar a vida dessas pessoas. Então, quando nós estamos em Cristo, nós somos feitos todos novos, não é verdade? Então, para nós podermos avançar no mundo espiritual, no crescimento espiritual, nós precisamos ser renovados por Deus. Nós precisamos que alguma coisa aconteça em nossa vida para que eu possa entrar em um lugar onde Deus seja superior a todas as coisas que me rodeiam. Porque se a prioridade da minha vida particular, natural, for maior do que a prioridade que Deus tem para a minha vida não vai ter crescimento espiritual. Então eu preciso que Deus, em todas as áreas da minha vida, Ele seja a prioridade. Aleluia. O primeiro lugar tem que ser de Deus. Né? Mas os meus filhos estão em segundo plano. O meu marido está em segundo plano. A minha esposa está em segundo plano. Porque se Deus não está no negócio, nem a vida com os teus filhos, e nem a vida com o teu marido, e nem a vida com a tua esposa vai dar certo. Porque a prioridade está invertida. Os valores estão invertidos. Se quando Deus está em primeiro lugar na nossa vida, as coisas são transformadas dentro do nosso lar, dentro da nossa vida. Porque a prioridade está sendo de Deus. Quando Deus está em primeiro lugar na nossa vida, a nossa vida vai andando para uma abundância. Aleluia. Né? Nós falamos sobre abundância nessa semana. Não é verdade? E uma das coisas que eu complementei naquela apostila tão maravilhosa é que se nós fizermos todas as coisas que está naquela apostila, nós não teríamos acesso à abundância. Mas a única coisa que leva nós a andar naquela abundância que aquela apostila nos traz é estar cheio do Espírito. Glória a Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito, significa que eu estou cheio de Deus. E se eu sou cheio de Deus, eu tenho a direção de Deus. Se eu tenho a direção de Deus, eu tenho certeza para onde eu vou andar. Se eu tenho a direção de Deus e sou cheio de Deus, eu sei como responder às coisas que o mundo vem colocando na minha vida. E sei como me posicionar em determinadas situações da minha vida que vai levar a resplandecer a glória de Cristo naquele negócio, naquela resposta, naquela situação. E as pessoas, é uma maneira das pessoas do mundo verem que você tem alguma coisa diferente em você. Porque a tua resposta foi diferente, o resultado que se esperava foi diferente, mesmo que seja dentro da tua fábrica. Se você faz alguma coisa, faça alguma coisa para a glória do Pai, porque aquilo vai resplandecer naqueles que não têm Cristo. Porque quando nós manifestamos a glória de Deus, quando estamos cheios do Espírito Santo, manifestamos a glória de Deus, nós estamos manifestando o poder de Deus, a luz no meio das trevas, amém? E quando a luz se manifesta, a luz, as pessoas não conseguem não perceber que a luz está brilhando, amém? Então quando Deus faz uma situação na tua vida e você tem a direção do Pai para fazer, a glória se manifesta. E com a glória manifesta, a luz de Cristo brilha. E quando a luz de Cristo brilha, as trevas elas vão entender que há algo diferente de você. Amém? Então é por isso, a essência de tudo isso é que nós devemos ser novos diante de Deus. Devemos ser transformados. Como eu ensinei uma vez aqui, nós devemos ser renovados. Renovado significa voltar à forma original. De onde nós estávamos antes da queda de Adão, que habitávamos na glória, na presença de Deus, e manifestavam a mesma glória que o Pai estava sobre a nossa vida. Caímos da presença de Deus pelo pecado de Adão e Eva, mas fomos restituídos por Deus, por Jesus Cristo na morte e na cruz do Calvário, para estarmos no mesmo lugar de glória. Se nós estamos no mesmo lugar de glória, é importante e necessário na minha vida que eu possa também reproduzir essa glória no mundo onde eu estou vivendo. Amém. Porque se eu vivo num lugar onde a glória não está sendo manifesta, o problema não está no mundo, o problema está em mim. Porque o novo de Deus ainda não me atingiu. Mas eu sou 15 anos de igreja, então você precisa amadurecer, porque você ainda está novo na fé. Novo na fé não significa que você tem tantos anos de igreja. O problema de tantos anos de igreja, muitas vezes nós não amadurecemos e nós não conseguimos digerir coisas mais profundas no Espírito, porque as coisas profundas no Espírito estão somente disponíveis para aqueles que estão dispostos a crescer, dispostos a deixar o leitinho espiritual para entrar em lugares mais firmes. Verdade. Se você não entra e não deixa ter o Espírito aberto para entrar em lugares mais firmes com Deus, você jamais poderá receber de Deus algo maior do que aquilo que você tem. Porque uma coisa é certa, você vê muitas pessoas fazendo milagres em cultos, pessoas que
curam pessoas, pessoas vêm paralíticas, saem andando, pessoas que chegam defuntos, muitas vezes dentro da igreja as pessoas ressuscitam defuntos. Não é porque aquela pessoa tem uma vida melhor que a tua, ele tem uma disposição, está disposto e está disponível para Deus para fazer aquilo. Amém. E está disponível também para renunciar. O maior defeito do ser humano, do crente hoje, é renunciar. Você não quer renunciar à vida que você tem, eu não quero renunciar à minha vida, então Deus fica esperando o dia que você resolver renunciar àquilo que você tem e começar a buscar o novo de Deus na tua vida, a glória de Deus se manifesta através de você. Aleluia. Então eu preciso todos os dias da minha vida renunciar àquilo que eu tenho. Ah, mas pastor, aquilo que você aprendeu ontem, eu preciso renunciar, porque Deus tem um novo. Cada vez que Deus, se eu ensino para vocês essa ministração hoje, semana que vem eu tenho que trazer uma nova do Espírito para você. Porque se eu vivo nessa pregação de hoje, não vai servir para amanhã. Porque amanhã é um dia novo, tem novas circunstâncias, tem novas situações na tua vida que você precisa melhorar. Amém. Então eu não posso viver com a minha fé antiga, porque a fé de quando eu me converti não é a mesma fé que eu preciso para trabalhar no ministério hoje. E a fé que você aceitou há um tempo atrás não é a mesma fé que você necessita para a tua vida hoje. Porque você precisa crescer. E cada vez que nós crescemos, a nossa fé tem que crescer junto. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando ouvimos a palavra de Deus, significa que nós estamos sendo libertos, estamos sendo limpos por Deus, para podermos crescer diante da presença do Pai. Amém? Então era uma coisa importante que nós vemos aqui, Paulo ensinando que nós deveríamos deixar as coisas velhas. O crente muitas vezes é como um crente museu, ele gosta de guardar coisas antigas. Mas as coisas antigas nós temos que deixar no passado e procurar o novo de Deus. Amém. Porque todos os dias Deus tem algo novo para a tua vida no mundo espiritual. Amém, Jesus. Aleluia. Querido, se hoje você sentiu alguma coisa do Espírito, querido, semana que vem Deus tem o dobro disso para te dar. Amém. Está disponível para você. Está disponível para Amém, você. Senhor. Aleluia. Não está disponível somente para os grandes pregadores ou para grandes igrejas que são muito grandes em questão de número de pessoas. Não, não é só para eles que está disponível para a tua vida também. Era por isso que quando Jesus chega lá em João 3, ele fala com Nicodemos. E Nicodemos pergunta para ele, como é que eu faço para entrar no reino? Ele falou assim, você tem que nascer de novo. E quando nós falamos em nascer de novo, significa que alguma coisa na minha vida tem que morrer. Deus. Porque se a minha vida particular não morrer diante de Cristo, jamais poderei ressuscitar com a vida de Cristo. É verdade. Entenderam? Sim. Porque quando você desce a água dos batismos, significa que você está sendo sepultado com Cristo, amém? Amém. E quando você ressuscita, quando você sai das águas, significa que você ressuscitou com Cristo, Aleluia. amém? Você é uma nova criatura a partir dali. Então significa que a tua vida anterior ficou naquele lugar. E você ressuscitou com Cristo, porque Cristo precisa de alguma coisa da tua vida que tenha morrido, para ele poder restaurar algo novo na tua vida. Então, para você ver o reino de Deus, quando fala em reino de Deus, ele fala para Nicodemos que para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo. E para nascer de novo, você tem que morrer alguma coisa em nós. E para mim poder ver o reino, como muitas pessoas creem, que nessa passagem Jesus estava ensinando Nicodemos para entrar no reino dos céus, mas não é somente no reino dos céus, no dia da minha morte, no dia do arrebatamento da igreja. A palavra de Deus diz que também nós vamos viver o reino de Deus aqui na terra. Amém. Amém. Então, para mim viver o reino de Deus aqui na terra, eu preciso morrer. Eu preciso morrer e ressuscitar, nascer de novo com Cristo. Amém. E quando acontece isso na nossa vida, aí o Espírito Santo, em vez de eu andar para frente em João 3, do capítulo 10 para frente, o Espírito Santo me levou em João 2. É quando ele faz a purificação da água, quando ele faz a transformação da água. É no momento em que nós descemos nas águas, onde aceitamos Jesus, é que nós estamos em Jesus e nós podemos ser transformados. Aleluia. Porque sem a presença de Jesus e sem a presença do Espírito Santo, Deus, o Pai, não pode transformar a nossa vida. É verdade. Porque o que transforma a nossa vida é estarmos em Cristo. Amém. Quando nós morremos no sepultamento, ressuscitamos com Cristo, para andar em novidade de vida, Amém. nós estamos em Cristo, nós estamos transformados por Ele. Glória, aleluia. Do mesmo jeito que Jesus transformou a água em vinho. Então nós precisamos ser transformados por Jesus.
Glória, aleluia. Mas a transformação não virá se você não aceitar. Não adianta você aceitar Jesus com medo de ir para o inferno. Você tem que aceitar Jesus para ganhar o céu, a oportunidade de entrar no céu no dia da tua ressurreição, mas também não esquecer que essa morte de Jesus Cristo me dá autoridade e plena ousadia para entrar diante de Deus e conversar com o Pai. Amém. Amém. Oh, glória. Às vezes nós esquecemos, nós achamos que Jesus morreu na cruz para me dar salvação. Sim, ele morreu na cruz, isso é o básico, é o principal que ele fez. Mas também você tem que entender que quando Jesus morreu na cruz, ele deixou um caminho pronto, preparado para nossas vidas. Aleluia, Deus. Para nós entrarmos diante de Deus como sacerdotes. Lá não sei se é 1 Pedro, 2 Pedro, fala que nós somos sacerdócio real. Sabe o que é sacerdote? Sacerdote é aquele que ministra diante de Deus. Eu aprendi isso numa pregação que você está assistindo lá na casa do céu esse dia. Que muitas vezes, antes de nós querermos as nossas bênçãos, antes de nós querermos a herança que Deus tem para nós, muitas vezes que nós queremos todas essas coisas para a nossa vida, antes de nós querermos alguma coisa, nós temos que ser alguma coisa diante de Deus. Amém. Estão entendendo? Antes de você querer qualquer coisa de Deus, antes de você querer a bênção de Deus, a herança que Deus tem prometido para a tua vida, antes de você querer, você primeiro precisa ser diante de Deus. Ser o que, pastor? Ser o ministro, aquele que entra na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho, e vai ministrar o coração de Deus em favor de alguém, em favor da igreja, em favor da tua família. É aquele que chega com os louvores, com a adoração diante de Deus, em prol de alguma coisa. É quando nós ministramos o coração de Deus, é que somos ministrados. É quando nós entramos na presença de Deus para ministrar o coração de Deus, é que somos transformados. É quando nós estamos na presença de Deus, é que Deus vai suprir as nossas necessidades. Não adianta nós queremos suprir as nossas necessidades primeiro se nós não estamos sendo diante de Deus um verdadeiro adorador. Como diz em João 3:23, o Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, como é que eu posso entrar na presença de Deus se eu não tenho um espírito reto, não tenho um espírito transformado e não conheço o caminho para chegar até Ele? Mas quando eu chego diante de Deus, eu começo a ministrar o coração de Deus, louvando, adorando e glorificando ao Pai por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele está fazendo, por tudo aquilo que Ele vai fazer, e declarar bênção na minha vida diante de Deus, é quando Deus começa a suprir as minhas necessidades. Não tem como eu ser ministrado por Deus se eu não estou ministrando o coração de Deus. É por isso que a palavra de Deus, ela diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Aleluia, Deus. Porque o sacerdote era aquele que entrava diante de Deus, não é verdade? No Antigo Testamento, era aquele que entrava com o sacrifício e ia diante da presença de Deus, no Santo dos Santos, fazia ali todo o ritual para que Deus perdoasse o pecado do povo. Ele estava fazendo o quê? O sacerdote estava ministrando todas aquelas coisas para que Deus abençoasse o povo. E quantas vezes nós entramos na presença de Deus somente para fazer petições em vez de fazer adoração diante de Deus? Quando ministramos diante de Deus, nós estamos adorando a Deus. E quando nós estamos adorando a Deus, as nossas necessidades estão sendo supridas. Muitas vezes nós estamos intercedendo por alguém, falando: Pai, toca naquela vida, Pai, aquela pessoa está com uma necessidade, Pai, cura aquela fulano, cura Beltrano. Você está ministrando por alguém diante de Deus e Deus está suprindo a sua necessidade. Nós precisamos ser transformados por Deus. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos ser transformados por Deus a todo momento. E quando nós estamos nesse processo de crescimento, nós chegamos a entender que a nossa casa, no momento em que Jesus entra na nossa vida, ela vai estar perfeitamente limpa. Entendem isso? Ela vai estar perfeitamente limpa. O problema maior não é que a casa esteja limpa, o problema maior é como você vai começar a encher essa casa. Porque quando nós aceitamos Jesus, Jesus entra em nós e Ele limpa a nossa vida, Ele deixa a casa preparada para que seja cheia do Espírito. Mas se a prioridade da nossa vida não for ser cheio do Espírito Santo, quem vai encher esse lugar vazio, esse lugar limpo que Jesus deixou? É aquele Espírito que saiu. Porque aquele Espírito que saiu, diz alguns teólogos que entre 30 dias ou 45 dias, esse Espírito volta àquela casa. E se ela se encontrar ela vazia, Ele vai voltar a habitar nela. Então nós precisamos, diante de todas essas coisas, não só nascer de novo, não ser transformado por Deus, mas nós devemos ser cheios do Espírito. Porque a única coisa que mantém a nossa vida diante de Deus
firme na rocha é a presença do Espírito. Glória a Deus. Por isso que em Efésios 5,18 diz que nós devemos não se embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. É uma coisa extremamente necessária para a vida do cristão, é ser cheio do Espírito Santo. E como eu já disse aqui, se você não tem o Espírito Santo, você não tem direção do Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não vai ter aquilo que Deus tem planejado para a tua vida. Se você não tem o Espírito Santo, você não vai receber de Deus aquilo que o Deus tem reservado para a tua vida. Se você não tem o Espírito Santo, Deus não vai revelar o que vai acontecer no dia da manhã na tua vida, porque o Espírito Santo revela aquilo que vai acontecer no futuro. É somente Ele que pode fazer isso. Glória a Deus. Mas se eu não estou cheio do Espírito Santo, significa que a minha casa está sendo habitada por outras coisas. Mas nós precisamos hoje mergulhar na presença de Deus. Nós precisamos ser transformados. Amém. Nós precisamos ser pegos pelo Espírito Santo, dar um chacoalhão na nossa vida. Aleluia. Nós cantamos muitas vezes que entra na nossa casa, não é verdade? Mexe com a estrutura. Quando mexe com a estrutura, meu filho, se ela não está bem firmada na rocha, ela vai cair. É Deus. Porque a estrutura é o que mantém as coisas, a construção em pé. Mas quando Jesus mexe na estrutura, significa que Ele vai tirar tudo aquilo que não pertence a Ele e que não deveria estar naquele lugar, para Ele poder restaurar a tua vida. Então é algo muito importante e necessário nós sermos transformados por Deus. Aí o Espírito Santo me leva para Mateus 25, 1 a 13, onde fala das 5 virgens loucas e as 5 virgens prudentes. Muitas vezes você fala assim, mas tem pessoas que têm mais facilidade de ser cheio do Espírito. Tem pessoas que têm mais facilidade de ministrar o Evangelho. Tem pessoas que têm mais facilidade de se comunicar com as pessoas. Tem pessoas que têm mais facilidade de fazer isso ou fazer aquilo. O pastor tem facilidade de ministrar, mas não tem facilidade de ministrar o louvor, porque não é a minha praia. Então, cada pessoa tem um lugar certo. Mas todas as pessoas estiveram no mesmo lugar. Aquelas 5 prudentes e as 5 virgens prudentes e as 5 virgens loucas, que diz a palavra de Deus, elas estiveram no mesmo lugar, foram ministradas da mesma forma, mas não tiveram a atitude que tiveram as 5 prudentes. Isso significa o que, pastor? Significa que quando ministramos a palavra de Deus, uns recebem com o coração aberto, como diz o pastor, e outros fecham o coração. A pessoa que fecha o coração é aquela pessoa que a palavra de Deus entra por aqui e sai por aqui, ela não desce do coração. E quando a palavra de Deus não desce do coração, ela não vai ter atitude, você não vai ter uma atitude de transformar a tua vida. E quando você entra no teu coração a palavra de Deus, você fala assim, não, pera, se para cá eu estou errado, então eu vou inverter para onde diz a palavra de Deus. Porque quando fala em conversão, aceitar Jesus e converter, no exército converter é quando você converte a direção. Eu estava indo para lá e vou voltar para cá. Para cá é a direção. Então, elas estavam no mesmo lugar, habitavam na mesma igreja, congregavam na mesma igreja, ouviam a mesma palavra, conheciam o mesmo pastor, mas tiveram atitudes diferentes. Então, o que você tem que entender é que as 5 prudentes tiveram a atitude certa. Eles guardaram o óleo, guardaram o ensinamento, guardaram as coisas que estavam sendo ministradas e fizeram aquilo que foi indicado para fazer. Eu tenho certeza, eu sei disso, que muitas vezes que nós ministramos coisas não são fáceis de fazer. Porque são coisas que são concernentes ao mundo espiritual e não são concernentes ao mundo natural. E as coisas do mundo natural são mais fáceis de entender e são mais fáceis de cumprir. Mas as coisas do mundo espiritual só entende quem é espiritual. Então, para você ter um entendimento, você também necessita ser cheio do Espírito. Aleluia. Para você entender o que eu estou ministrando nessa noite, se não for o Espírito Santo agindo na tua vida, você não vai entender muita coisa. Por isso que eu peço que o Espírito Santo hoje, eu pedi na minha oração, que o Espírito Santo hoje seja abundante sobre este lugar. Amém. Amém? Então nós estamos percorrendo alguma coisa para que você tenha um crescimento nessa noite. E essas 10 virgens, quando ela tem as 5 prudentes que tiveram o entendimento da palavra, elas cresceram. E quando nós crescemos diante de Deus, nós precisamos multiplicar. Amém? Fala comigo, multiplicar. Agora você pergunta para mim, multiplicar o que, pastor? Tudo aquilo que Deus tem depositado no teu coração. Ai, Deus. Tudo aquilo que Deus tem depositado no teu coração. Aleluia. Porque quando uma semente cai no coração correto,
que tem uma atitude correta, que tem uma intenção correta, essa semente ela vai germinar, amém? Uma sementinha, ela germina uma árvore. Vamos ver pelo mundo natural para que você possa entender o que eu quero passar para você. Quando essa semente cai no chão, e a semente ela vai morrer. Porque a semente que cai no chão e não morrer, não brota. Amém? Ela cai na terra, ela vai morrer, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai dar sua flor e ela vai dar o seu fruto. Aquela uma semente, se ela cair no lugar certo, ela frutificar um fruto, já vai dobrar, triplicar a quantidade de semente. Porque em um fruto só, imagina o que tem em toda uma árvore. E Deus tem plantado algo na tua vida que é tão frutífero que você não faz ideia do que. Aleluia. Você não sabe o poder que tem a palavra que foi plantada no teu coração. Por isso que a palavra de Deus fala que quando nós falamos e nós profetizamos, em parte nós sabemos e conhecemos, e em parte nós profetizamos. Porque aquilo que está no nosso coração é espiritual, e quando nós estamos inchados do Espírito, cheios do Espírito Santo, nós falamos, nós não só falamos, nós profetizamos por isso. E quando nós ajudamos alguém, ministramos a palavra de Deus, mesmo que seja uma coisinha pequena no coração daquela pessoa, creia, é uma semente que foi lançada ali. Amém. Eu creio. E se essa semente que você lançou no coração daquela pessoa que não conhece Cristo frutificar, significa que a semente que está no teu coração é uma semente de boa qualidade. Aleluia. Então, para nós cristãos, que nós estamos dentro da igreja, ouvimos palavras aqui que foram ministradas, não só as minhas, mas de todas as que passaram por esse púlpito, que passam por esse púlpito, pastor Luiz, pastora Cris, pastora Ana também já ministrou aqui. Por todas essas palavras, tem colocado em nós algo que nós temos que semear. Porque a palavra de Deus, ela toca de uma maneira tão específica, tão profunda na nossa vida, ela é tão simples de se entender. Que você não precisa de fazer esforço para ministrar quando você está sendo ministrado pelo Espírito. Quando você está sendo ministrado pelo Espírito, você tem uma necessidade natural de compartilhar aquilo que o Espírito está fazendo. É uma coisa natural. Se alguém lá na tua família pergunta, como é que foi a tua semana? Maravilhosa. Por quê? Porque Deus fez isso, isso e isso. Quando você testemunha, você está semeando. Aleluia, Deus. E quando você semeia, você está lançando sementes, você está semeando no coração daquelas pessoas que um dia, uma hora ou outra, aquela semente vai frutificar, ela vai germinar, ela vai dar o seu fruto. Então tudo isso começa no dia que você resolveu morrer para o mundo. Tudo isso começa no dia que você decidiu passar das 5 virgens logo para as 5 virgens prudentes. Tudo isso começa na tua vida no dia que você desistiu de viver a tua vida para viver a vida de Cristo. Aleluia, Deus. Tudo isso começa no momento em que você fala assim, não, eu quero o melhor de Deus para a minha vida. Eu preciso dessas coisas. Aleluia, Jesus. Amém. E quando fala de semear, de plantar, nós estamos falando de crescimento, queridos. Nós estamos falando de crescimento. A igreja em números vai crescer. A igreja em quantidade de pessoas salvas vai crescer. Amém. Então quando isso acontece, todas as coisas vão multiplicar. Todas as coisas multiplicam. Vai multiplicar o número de células. Vai multiplicar o número de pregadores. Amém. Vai precisar multiplicar o número de líderes de Eu célula. creio em nome de Jesus. Vai precisar de multiplicar de pessoas que ministrem na oração. Amém. Pessoas que ministrem no louvor. Todas as coisas, as crianças vão multiplicar. Vai multiplicar também o número de pessoas que precisam para ministrar essas crianças nessa linha. Amém. Quando há multiplicação de semente, quanto mais semente você lançar, mais pessoas vão se converter, mais pessoas vão ouvir e vão crescer junto com você. E com isso vai multiplicar o reino de Deus. E quando você multiplica o reino de Deus, mais bênção Deus traz para a tua vida. Aleluia. Porque quando nós fazemos as coisas de Deus, Deus faz as nossas, entenda isso. O Espírito Santo me leva a entender que quanto mais eu faço aquilo que Deus quer, mais Deus cumpre as minhas necessidades. Porque o desejo de Deus é cumprir e fazer aquilo que te alegra. As tuas prioridades, deixe de lado. Coloque Cristo como prioridade da tua vida. Porque quando você coloca a tua prioridade em Cristo, as tuas prioridades, Deus vai suprir. Deus vai suprir. Aleluias. Glória a Deus, eu estou em cima da hora.
E tem um bocado de coisa. Amém? Glória a Deus. Aí você fala assim, mas só uma semente, pastor? Meu querido, se você lançar uma semente com um grão de mostarda, essa pessoa pode ter a autoridade de falar assim, um monte, sai daqui e vai para lá. E ele vai. Amém. Por mais pequena que seja a semente que você lançar no coração, querido, profetize sobre ela. Pastor, como é que eu rego essa semente? Oração. Ah, mas a oração não tem nada, então chore pela pessoa. Tenho certeza que você vai regar essa semente. Aleluias? Amém. Estão entendendo até aqui? Amém. Glória a Deus. Oh, maravilha. E quando nós estamos nesse processo, trabalhando para Deus, fazendo o que Deus quer, sendo cheio do Espírito Santo, nós temos algo escondido muito precioso na nossa vida. É muito precioso que Deus tem colocado na vida de cada um de vocês. Você não tem ideia do tão precioso que é. E quando nós começamos a manifestar essas coisas no mundo, significa que nós estamos sendo legalistas na questão do reino espiritual, não no reino da terra. Como é isso, pastor? É quando nós começamos a manifestar aquilo que Deus tem planejado lá no céu, as leis que regem o céu regerão a tua vida. Amém. Então é independente das coisas que tem ao teu redor, independente das coisas que você está vendo ao teu redor. Porque a legalidade que Deus tem é legítima do reino dos céus. E quando você começa a manifestar essa legitimidade na terra, você começa a manifestar aquilo que está concretizado no céu. Aquilo que está feito no céu. Como é que é isso, pastor? No céu, na Constituição do céu está escrito, é proibido câncer. Entenderam? Está escrito lá que a enfermidade, qualquer uma delas, está proibida. Então significa que quando você está sendo legislador daquela Constituição, significa que no lugar onde você está, você tem autoridade para repreender essas coisas. Porque no meu reino, que eu faço parte, é ilegal o câncer. É ilegal tal doença. É ilegal tal doença. Porque no reino dos céus está proibido. Não pode. Então quando eu começo a manifestar esse tesouro que Deus tem para nossas vidas, fundamentado naquilo que Deus tem planejado no céu, eu começo a manifestar aqui na terra. Porque a intenção de Deus, queridos, não é que nós ganharmos o céu. Entenda isso. A religião te ensina você a ganhar no céu. Escute bem. A religião te ensina a ganhar no céu. Jesus te ensina a ganhar a terra. As pessoas querem sair da terra para ir para o céu. Jesus fala, não, fiquem e multipliquem. Fiquem e multipliquem. Você precisa ganhar a terra. Você precisa expandir o reino de Deus na terra. E quando nós falamos em reinado, nós levamos a nossa mente em volta naquele passado, né? Que reinos saíram do lugar e iam para tomar outros lugares. Por exemplo, Portugal saiu de Portugal e foi para colonizar o Brasil. Chega lá e teve que lutar com os índios, ganhar a terra dos índios. E começar ali uma colônia que fosse idêntica e regida pelas mesmas leis de Portugal. Não é verdade? Então, o nosso reinado é a mesma coisa. Quando nós estamos instituindo o reino de Deus na terra, nós temos que ser dirigidos pelas leis do céu. Aleluia. Eu vou implantando o reino de Deus e eu vou manifestando o poder que Deus tem me dado para que eu possa manifestar aquilo. Mas se tudo isso não acontece, se primeiro você não prestar atenção naquilo que eu falei lá no começo, se não há morte da nossa vida, se não há ressurreição, se nós não ressuscitarmos com Cristo, se nós não for renovado por Cristo, se não for transformado por Cristo, se não for cheio do Espírito Santo, nada disso que está no seio dos céus pode ser manifesto na terra. Nada. Então nessa noite eu convido você a colocar as suas prioridades em Deus. Ah, mas a minha prioridade é guardar dinheiro. Então comece a fazer as prioridades de Deus, que a tua conta bancária vai ser abençoada.
Aleluia. Não, mas eu quero primeiro evangelizar a minha família. Não, primeiro ministra o coração de Deus e Deus vai salvar a tua família. Amém. Aleluia. Então eu quero salvar, restaurar o meu casamento. Ministra o coração de Deus, adore a Deus, chore a Deus e Deus vai restaurar o teu casamento. Amém. Pai, a minha vida é uma bagunça, a minha família é uma bagunça. Ministra o coração de Deus. Vai na presença de Deus, chore na presença de Deus e Deus vai fazer as coisas mudarem. Aleluia. Amém. Se todo o resultado que você viveu até hoje continua sendo o mesmo de todos os anos nos teus passados, você quer mudar o resultado, ministra o coração de Deus. Aleluia. Quando você chega na presença de Deus e começa a ministrar, as coisas vão mudar na tua vida. Porque quanto mais você ministra diante de Deus, mais o reino de Deus se manifesta através da tua vida. Quanto mais se manifesta o reino de Deus, mais bênção você vai trazer. Porque você está conquistando a terra. Amém? Amém. Eu convido que vocês se coloquem de pé nessa noite. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor poderoso. Glória. Ok. Amém? Eu quero que você ore e fale com Deus. Aleluia. Aleluia, Pai. Eu quero que você coloque a tua prioridade e fale para Deus, eu preciso disso, disso, disso. Mas hoje eu vou tirar isso da minha mente. Eu vou entregar diante de Ti. Porque hoje eu quero Te adorar. Hoje eu quero chegar diante de Ti, Senhor amado, e me prostrar diante de Ti. Hoje eu quero chegar diante de Ti, Senhor, eu quero Te adorar, Te glorificar, Te exaltar, Te reconhecer como Pai, Te reconhecer como Deus, reconhecer como Senhor, como único Senhor, Filho e Salvador da minha vida. Eu vou chegar diante de Deus nessa noite, colocar todas as minhas prioridades, Pai amado, e vou deixar nas Tuas mãos, e a partir de agora eu quero que a minha prioridade seja somente estar diante de Ti, ministrando, louvando, adorando, e glorificando ao Teu nome, ao Teu ser, para que eu possa ser cheio do Espírito, para que eu possa ter a direção do Espírito, para que eu possa manifestar a unção, para que eu possa manifestar a Tua glória, manifestar o Teu reino. Pai amado, eu quero essas coisas para a minha vida, Pai. Eu quero. Então comece a ministrar diante de Deus, colocando todas as coisas que você precisa na tua vida diante de Deus nessa noite. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo vem, Espírito Santo sobre as nossas vidas nessa noite. Desce, Espírito Santo, sobre nossas vidas. Oh, aleluia, Jesus. Glória ao Teu santo, poderoso e amado nome, Jesus. Pai amado, eu preciso mais de Ti. Pai amado, o Senhor conhece as minhas necessidades, o Senhor conhece as minhas dificuldades, o Senhor conhece, Senhor amado, as minhas fraquezas, o Senhor conhece, Senhor amado, as minhas debilidades, o Senhor conhece, Senhor amado, os problemas que tenho, as necessidades que tenho, Senhor amado, as prioridades que eu tenho no mundo natural. Pai amado, nesta noite eu quero entregar diante de Ti, quero colocar diante de Ti, Senhor amado. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor amado, mas eu quero Te adorar, eu quero Te glorificar, eu quero Te exaltar, eu quero reconhecê-lo como único e suficiente na minha vida, Pai. Por isso, Senhor amado, nesta noite eu quero Te glorificar, ó Deus, Te exaltar, ó Pai. Pai amado, eu quero também, Senhor amado, que o Senhor desça, Senhor amado, nesse lugar, Espírito Santo, e comece a ouvir a cada oração, a cada petição, Senhor amado, de cada coração que está aqui, ó Pai amado. Eu sei que tem pessoas que estão ansiosas, Senhor amado, por estar diante da Tua presença. Eu sei que pessoas, Senhor amado, que têm necessidade, Senhor amado, urgente dentro do seu casamento, dentro da sua família, dentro dos seus filhos, ó Pai. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor vai descendo, Senhor amado, com provisão, Pai, vai abençoando, Senhor amado, a vida desses Teus filhos. Pai amado, vai se mostrando, Deus, como Deus poderoso o suficiente sobre essas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu Te peço nesta noite que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome, Senhor amado, seja colocado em primeiro lugar nesse lugar, ó Pai. E que o Teu reino seja manifesto, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite que eu Te peço, Senhor amado, que o Senhor venha, Senhor amado, com todo o poder, com toda a autoridade, Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que tem corações contristos nessa noite. Tem corações, Senhor amado, que estão despedaçados, ó Deus. Tem corações, Senhor amado, que não tem um futuro, Senhor amado, certo na vida. Pai amado, tem pessoas que nem têm futuro, ó Pai. Que elas estão perdidas, Senhor amado, no meio, Senhor amado, do seu caminhar, ó Pai. E nessa noite que Deus, o Espírito Santo desça sobre essas vidas, ó Deus. E dê a ela um sentido para essas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Pega, Senhor amado, o temor de cada um de nós, ó Deus. Senhor amado, elimina e nos dá ousadia, Pai. Em nome do Senhor Jesus é que eu Te peço, Senhor. Aleluias e glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós Te louvamos, Te adoramos e glorificamos o Teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória, glória ao Teu santo e poderoso nome, Jesus. A igreja pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Eu
perguntar se você, algum de vocês quer receber oração nessa noite. Há uma pessoa específica que eu quero pedir para que ela venha à frente. Glória a Deus. Tudo bem? Que é a Lorena, né? É isso? Eu quero que os pastores venham à frente, as pastoras principalmente. Ela logo vai estar entrando em trabalho de parto. Eu quero profetizar sobre a sua vida que Deus tire todo o temor. Que Deus preencha a tua vida com o Espírito Santo. E que nesse dia que você vai dar a luz a essa criança, você possa sentir a luz de Cristo sobre você. Que esse dia possa ser sobre a tua vida, o dia em que a tua história termina. E a partir desse dia, você possa ver que Jesus Cristo realmente, Ele é real. E que Ele vai velar por ti. E que você vai sair dali uma nova mulher. Tirar uma nova direção. Vai reescrever a tua história. E você vai dizer, Ele realmente existe. Amém? Se você quiser colocar de pé, levantar suas mãos, abençoar a vida dela. Aleluia, Jesus. E você que quer receber alguma oração, pode vir aqui na frente. Amém? Se você quiser receber alguma oração, se você tem algo para entregar diante de Deus. Amém? Tá ali, você está liberado, pode vir. Aleluia, Jesus. Glória ao teu santo e poderoso nome, Jesus. Em nome de Jesus. Nós profetizamos, Senhor, uma doença sobre a sua vida, Deus. Nós profetizamos, Senhor, uma das coisas irregulares debaixo das tuas mãos. Deus amado, que esse dia seja um dia de glória, Senhor, para ti, Senhor. Que o teu nome seja colocado mais alto. Em nome de Jesus. Jesus.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu peço, Senhor amado, que tudo que foi ministrado até aqui nesta igreja, Deus. Senhor amado, venha à mente, ao coração e ao espírito dos teus filhos, ó Pai. Que cada um deles, ó Deus, comece a crescer de acordo com o teu propósito. Que cada coração aqui, Deus, seja liberto agora. Pai amado, que cada propósito que foi colocado diante da tua presença nessas orações, ó Deus, o Senhor possa, Senhor amado, fazer com que esses corações sejam transformados, renovados, Pai amado, diante da tua presença. Pai amado, eu sei, eu creio que cada um que está aqui nessa noite tem um propósito diante de ti. E que cada vida, Deus, agora, Pai amado, eu profetizo, Senhor amado, que eles possam ter entendimento, Senhor amado, no mundo espiritual, Senhor amado, de tudo aquilo que o Senhor tem para eles, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo tenha liberdade, ó Deus, de permear essas vidas nessa noite. Que a unção que desce do céu, Deus amado, possa encher os vasos nesse lugar. Pai amado, que nós sejamos vasos, Senhor amado, transbordando da unção, da presença do Espírito nesse lugar. Pai amado, que não sejamos uma igreja fria, que não sejamos, Senhor, uma igreja, Senhor amado, que precise, Senhor amado, de algum avivamento externo para sermos alegres, mas que sejamos alegres na presença do Teu Espírito. Pai amado, que o Teu Espírito seja grande sobre essas vidas, Pai. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, é que eu oro sobre este lugar, ó Deus. E aqui neste lugar, eu declaro, Senhor amado, o lugar da manifestação da sua glória, para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, para dar a Ti toda a honra e toda a glória. Pai amado, que é merecido o Teu nome, Jesus. Ó Pai, que nós louvamos, adoramos e glorificamos o Teu nome nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar em nome de Jesus. Passo para o pastor que está dando aí continuidade. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor, amém.